Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Recentemente eu fiz aqui um vídeo falando sobre a Yasmin do Suavemente Comentada que está sendo atacada por um fandom. Para quem não sabe o que é um fandom, é um grupo de fãs, né? Inclusive, vamos falar um pouco sobre a palavra fandom, né? Fandomain, ou domínio dos fãs. Então, os fãs, eles se organizam em torno daquilo que eles gostam e criam uma organização, um grupo que é só para falar sobre aquilo, ou só para compartilhar coisas sobre aquilo, ou até mesmo fazer amizades com pessoas que gostam da mesma coisa que eles. Por exemplo, você tem fandom de jogos de videogame, você tem fandoms de K-pop, você tem fandoms de outras músicas e de consoles de videogame também. Só que, como acontece no fandom das K-popers, que tem várias tretas de toxicidade, coisa do tipo, e pessoas de dentro do grupo passando pano pra esse tipo de coisa, acontece a mesma coisa em outros fandoms. E hoje a gente vai falar sobre uma treta que aconteceu na gringa, que eu achei ridículo e que provavelmente seria facilmente transportada aqui pro Brasil. A Sony recentemente fez uma mudança no PlayStation 5. O PlayStation 5 ele é um console muito grande, muito caro e que esquenta demais. A Sony, ela visando diminuir um pouco, né, o valor do console, resolveu diminuir, né, na nova versão do PlayStation 5, um dos dissipadores do console. Para você ter noção, a diminuição foi tão grande que os caras tiraram 200 gramas de dentro do console. Mano, caraca, fizeram uma operação ali e tiraram um dissipador de cima do console e isso, de certa forma, barateou o videogame. Embora que o videogame não abaixou de valor, o videogame continua tendo o mesmo valor. A diferença é que para a Sony vai ser mais barato produzir, ou seja, eles vão lucrar mais, vai aumentar a margem de lucro que eles têm quando eles vendem um PS5. Embora que eles não ganham dinheiro quando eles vendem um PS5 ou a Microsoft vende um Xbox. Na verdade, eles perdem um pouco de dinheiro porque eles ganham essa grana de volta nas assinaturas que eles vendem dos consoles. Então, eles, por exemplo, têm um console que vale 500, eles vendem por 450 e ganham nessas assinaturas, né, que as pessoas pagam para usar o console online, coisa do tipo, essa grana de volta. Então, é assim que funciona e não entenda mal, sabe? Porque muita gente vai falar, então quer dizer que eles estão me dando o console? Não, eles não estão te dando o console. Eles só estão vendendo um pouco mais barato, certo? Então, imagina que você compra algo e você vende isso mais barato do que o valor que você comprou. Você está perdendo dinheiro, não tá? Só que a ideia deles é ganhar nesses sistemas de subscription que os consoles têm. A única empresa que lucra com venda de console, ou seja, venda de hardware, é a Nintendo. Bom, de qualquer maneira, então, o que que acontece aqui? Os caras, eles resolveram tirar esse dissipador, né, pra, sei lá, deixar o console mais leve ou pra deixar o console mais barato, e as pessoas notaram isso. As pessoas lá da gringa fizeram uma mega bateria de testes com o console pra saber se isso ia de fato afetar. E, bom, não preciso nem dizer pra vocês que de fato afeta, né? Você tirar um dissipador de 200 gramas de dentro do console com certeza afeta sim. Tanto que aumentou de 4 a 5 graus a temperatura do console. E aí muita gente começou a falar, né, que tipo, a Sony tava fazendo uma sacanagem com os consumidores, né? Porque além de ser algo perigoso, né? Porque você tem um console que superaquece e você tira um dissipador de dentro dele, isso é muito perigoso para quebrar o console futuramente ou para diminuir o tempo de vida útil dele. Mas aí as pessoas começaram a falar: não, isso não tem nada não, os caras estão sendo hater aí da Sony, não sei o quê. E aí que entra os fanboys, né? Os fandoms de console de videogame. Tem os fandoms de Nintendo, né? Que são os nintendistas, tem os fandoms de Sony, né? Que são os sonistas, de Xbox, são os caixistas e todos eles são tóxicos em certo ponto. Mas eu fiquei surpreso porque teve um jornalista da gringa que ele fez uma reportagem longa explicando que não fazia diferença nenhuma esse negócio que eles removeram e que os caras que fizeram os testes, olha só que é importante falar que tipo rolou um negacionismo pesado, porque o cara abriu o console, fez os testes no console e viu que aumentou de fato a temperatura, que aumentou bastante a temperatura de 3 a 5 graus é muita coisa para quem usa computador, tá bom? E aí, beleza, os caras falando, não, isso não é nada não, sei o quê, e várias pessoas reclamando, e aí começa aquela distorção de realidade ao redor daquela coisa, né? Por exemplo, as pessoas começaram a falar, sabe o quê? Além desse jornalista ter feito essa mega reportagem, né, para esse portal falando sobre isso, as pessoas nos comentários começaram a falar assim, ah, mas se tá aumentando o calor, então quer dizer que tá dissipando mais, não é? Mano, olha o nível que os istas chegam, mano. O cara pegou, tirou um bagulho de dentro do console, aumentou a temperatura do console, tá saindo o ar mais quente por causa disso, e os caras falam, não, agora tá saindo mais quente, então significa que tá saindo mais calor, então quer dizer que tá funcionando melhor.
Ai, meu Deus, mano. E o pior é que as pessoas acreditam nisso e defendem isso. Falam que a Sony tá certa, que a Sony tem que fazer isso mesmo, que melhorou pra todo mundo, mesmo que a Sony não tenha, né, abaixado o preço. E no final das contas, a Sony piorou o console, né? O PlayStation 5 foi literalmente piorado. Diminuíram a expectativa de vida do console, diminuíram tudo, mano, porque eles resolveram economizar ali no dissipador de calor. E a gente tá falando de um console que é novo ainda. A gente tá falando de um console que foi lançado há pouco tempo. Então, não foi explorado 100%. Quando você coloca, por exemplo, Cyberpunk no PlayStation 4, você vê como o videogame esquenta, né? O videogame pega fogo. Por quê? Porque tá explorando mais de 100% do console. O console não aguenta rodar Cyberpunk. Tanto que o jogo veio super bugado para essa geração. Imagina só lá na frente, quando tiveram explorando 100% do console da Sony, colocando ele no limite. E aí você tem essa versão aí, que tem esse dissipador. Mano, lembrando que o Xbox 360 ele tinha problema com superaquecimento e tinha até aquele negócio de descolar um pouco a memória RAM, porque ficava muito tempo ligado naquela temperatura alta, e aí descolava e dava 3 luzes vermelhas. Não sei se vocês lembram disso, isso acontecia direto no Xbox 360. E os caras estão seguindo o mesmo caminho, basicamente, do Xbox 360, e os fanboys estão lá assim, ó, batendo palma, mano. E isso me deixa desconcertado, mano, porque, tipo, se a gente só tem porcaria, é por causa da culpa, é culpa desses caras. É culpa desses caras que passam pano, que sempre tá tudo certo, que tá sempre tudo bonito. Eu acho assim, você tem que amar as coisas, gostar delas, mas você não pode deixar de ser crítico também. Se você deixa de ser crítico, aí os caras vão te enrabar. Um exemplo é o que a Nintendo faz. Tipo, a Nintendo lança as coisas aqui no Brasil e lança entre aspas, porque eles não traduzem, eles não estão nem aí. E aí eu tenho que ver gente que é nintendista falando, não, porque é melhor que fique em inglês, porque aí a gente aprende inglês. Ou que, sei lá, que é melhor caro, porque poucas pessoas vão ter acesso. E aí eu tava vendo uma discussão que tava rolando no Twitter essa semana. E eu vi que o Chico fez um vídeo sobre pirataria, ainda não vi o vídeo do Chico, tem que assistir. Mas de qualquer maneira, a galera tava falando, né, que tem que piratear os jogos da Nintendo porque é muito caro, que não dá, é impraticável o valor que eles cobram do console e dos jogos, que é caríssimo, né, R$ 500 um jogo de Nintendo, se você for comprar versão física, né. É melhor comprar online que você paga R$ 2,99, que ainda é um valor ainda alto, né, pô, R$ 2,99 é muita grana. Mas de qualquer maneira, aí a galera tava falando sobre isso, sobre piratear. E aí chegava os nintendistas e falavam, não, porque isso é um crime, porque isso é errado, porque as coisas são caras, porque elas têm que ser seletas. É pra poucas pessoas, não é pra todo mundo. Se você não tem dinheiro pra comprar Nintendo, então não é pra você usar Nintendo. Aí, tipo, caraca, mano, que porra é essa? Tipo, o pior de tudo, sabe qual é o pior de tudo? É que, tipo, essas pessoas, elas são tão cegas no seu ismo, né, no seu fanboyismo, que essa pessoa, ela ataca a pessoa que critica, que muitas vezes está criticando a plataforma ou está criticando a empresa que está por trás, mas não tem nada a ver com os jogos em si. Por exemplo, quando você ouve uma música, você está dando dinheiro para alguém, não é para a pessoa que fez aquela música. Não sei se isso vai ser spoiler para vocês, mas de qualquer maneira, se eu gravo uma música e essa música fica popular e vem uma gravadora e compra os direitos da minha música, eu ganho R$ 200 mil e a gravadora pode fazer o que ela quiser com a música. Ela pode colocar essa música onde ela quiser, ela pode vender essa música da forma que ela quiser, e é isso que acontece com os jogos de videogame também. Tem um canal que é o Aperte Start, esse aqui, assiste esse canal, ele fez um vídeo sobre a treta que aconteceu entre a Square Enix e a Nintendo lá na década de 90 e explica um pouco sobre essa relação, né? Sobre, tipo, o criador do jogo, ele não tem muitas vezes ligação com o marqueteiro ou com a pessoa que está por trás dos objetivos da empresa. E você pega e faz o jogo porque você ama o jogo. Então, eu digo para vocês que os jogos da Nintendo são provavelmente os melhores jogos que tem no mercado atualmente. Porque as pessoas que fazem por amor. A Nintendo sabe que ela tem que dar liberdade para os criadores fazerem os seus jogos. E eles são conhecidos por isso. Eles são pessoas extremamente inteligentes, fazem coisas legais pra caramba. Não é só um jogo que nem Call of Duty que sai todo ano. É um jogo que demora 6, 7 anos para ser produzido. Mas é um jogo que você sabe que foi feito com amor, que foi feito com muito amor. E essa pessoa ama muito o que ela tá fazendo. E ela ama muito que você esteja tendo acesso àquele jogo. Que você jogue independente da situação. E isso é o que importa pro criador e a ligação que o criador tem com a pessoa que tá jogando. Só que no meio disso tudo é aquilo. O cara que tá fazendo o jogo, ele tá vendendo os direitos do jogo para uma empresa que vai colocar o nome lá por trás e que vai fazer o que quiser com esse jogo, vai vender esse jogo da forma que quiser e vai atrás, né, de pessoas que simplesmente estão querendo jogar. A gente pensa que a acessibilidade é importante e de
fato é. Os jogos, muitas vezes, eles têm um fator social. Tanto que a gente tem o Free Fire, que ame ou odeie o Free Fire, você não pode negar que o Free Fire ele trouxe uma mudança social muito grande na jogatina no Brasil, entendeu? Então isso é muito importante para os brasileiros, é muito importante que as pessoas possam entrar em jogo. E é muito mais importante que alguém tenha acesso a um jogo do que você pegar e ficar dando dinheiro para um cara que já é milionário, entendeu? Que é o dono da empresa, geralmente. Então, eu acho complicado as pessoas pegarem e ficarem, tipo, tratando como se fosse tudo a mesma coisa, quando na verdade não é. Quando você tem o criador que faz uma coisa, teve várias vezes, né, criadores que falavam para piratear os jogos porque eles queriam que as pessoas tivessem acesso. Porque para eles é muito mais relevante ver as pessoas jogando os seus jogos do que estar ganhando dinheiro. Afinal de contas, eles já ganharam o salário deles para produzir o jogo, né? E muitas vezes um salário muito bom. Então, as práticas predatórias que as empresas tomam, por exemplo, da Nintendo de pegar e sair vendendo joguinho de emulador por preço full, são práticas predatórias que a empresa decide e que muitas vezes não tem relação com o jogo ou com a plataforma. Mas a gente tem que saber criticar isso para a gente não receber mais esse tipo de situação. A Sony, eu acho que ela faz umas práticas melhores do que a Nintendo no geral. Tem seus problemas, com certeza. Não chega perto da Microsoft, que na minha opinião é a melhor de todas, ou da Valve, né, que também democratizou bastante os jogos de videogame. E a gente vê que no caso da Microsoft e da Valve, mais é melhor. E não é aquela questão de, tipo, vamos deixar elitizado aqui, porque quanto mais elitizado for, mais dinheiro a gente vai ganhar. Não. Na verdade, é o contrário. Quanto mais o povão tiver o seu jogo, quanto mais o povão puder jogar, melhor vai ser. O problema é que, tipo, a gente também tem que lembrar que as empresas elas têm custos e às vezes, se a pirataria, por exemplo, ela se torna algo mainstream, isso pode gerar problemas. Por exemplo, o PlayStation 2, que todo mundo cita aí como exemplo de pirataria e acessibilidade. Muitas pessoas que estão jogando PlayStation hoje começaram a jogar no PlayStation 2 e estão jogando PlayStation 4 original porque elas começaram no PlayStation 2, porque elas não tinham dinheiro e hoje elas têm e hoje elas compram. Então, é um público fiel que vai continuar com a Sony por muitos anos, vai continuar pela vida inteira, provavelmente, com a Sony. Então, a Sony vai ganhar dinheiro dessas pessoas durante uma lifetime, né? Durante a vida inteira. Só que é aquilo, né? Tipo, por que você cortaria essas pessoas lá atrás? Mas no caso do PlayStation 2, ele teve tanto problema de pirataria que a Sony acabou não tendo lucros. Mesmo que o videogame tenha vendido tanto, o PlayStation 2 foi o videogame mais vendido da história, se não me engano, ele ou o PlayStation 1. E muita gente vai falar, mas é o Game Boy ou o Nintendo Wii. Na verdade, o Game Boy, ele conta como console de mão, né? Então não é a mesma coisa. Mas de qualquer maneira, tipo, os caras eles quase não lançaram o PlayStation 3 por causa disso, porque foi tanta pirataria que eles perderam tanto dinheiro que eles podem ter vendido muito, ficado na boca do povo, mas não deu tanto sucesso. Embora que eu também pense que é algo que é a longo prazo, né? Porque é aquilo, tipo, como eu disse, pessoas que foram conquistadas lá atrás, elas vão comprar hoje, né? E assim, vamos indo adiante. Que gera até uma situação complicada hoje em dia, porque, poxa, nossa geração é a pior geração para gamer, né? Porque os jogos estão muito caros, as pessoas não vão ter acesso a eles e as pessoas vão acabar jogando mais no celular ou ficando jogando jogos antigos mesmo do que pegar jogos novos, né? Então, no Brasil, a situação ficou bem complicada nesses últimos 10 anos. Mas, de qualquer maneira, é interessante você pensar como funcionam os fandoms, né? E tudo aquilo que eu falei do fandoms, das K-popers, funciona exatamente a mesma coisa pro fandom dos gamers. E é a mesma coisa, claro, exatamente a mesma situação. Você tem uma minoria que acaba sendo vocal e quem manda a maioria. Eu sou gamer, eu gosto de jogar e pra mim é o que mais importa, então dane-se o que as pessoas estão falando mal por aí dos jogos de videogame. E muitas vezes critico, aponto erros, né? O meu canal sempre foi feito pra isso, inclusive, mas eu muitas vezes acabo sendo colocado nesse cesto de maçãs podres porque eu gosto da mesma coisa que eles, né? Enfim, na verdade eu acho que eles não gostam, porque se a pessoa gosta de jogos de videogame, ela vai ficar jogando, ela vai ficar passando discurso de ódio na internet, né? E eu acho que isso vale também para os K-popers. Talvez as K-popers que gostem de verdade, né, do BTS, coisas tipo, elas estão ouvindo o BTS, elas não estão espalhando discurso de ódio na internet. Mas, enfim, essa é a conclusão que a gente chega no vídeo de hoje. E aí, o que você achou dele? Gostou? Escreve nos comentários o que você acha também, se você faz parte de um fandom tóxico. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.